Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui hoje para mais um evento online da Solidariedade Brasil. Hoje será a nossa segunda live técnica de uma série que a gente deve desenvolvendo ao longo do projeto. Hoje o nosso tema é análise foliar. Eu sou o Vitor Lacorte, eu sou engenheiro agrônomo da Solidariedade Brasil e estarei aqui hoje junto ao meu colega de trabalho, Rafael Mota, e com o professor Dirceu de Matos, para discutir um pouco sobre o tema. Você que ainda não conhece a Solidariedade Brasil, né? Nós somos uma organização internacional da sociedade civil que atua há mais de 10 anos no Brasil no desenvolvimento de cadeias agropecuárias mais sustentáveis. Atualmente, nós desenvolvemos projetos de sustentabilidade com diversos parceiros nas mais importantes cadeias produtivas do Brasil, como algodão, café, cana-de-açúcar, erva mate, pecuária e laranja agora também. Esse evento ele é parte do projeto Fruto Resiliente, que a Solidariedade Brasil está desenvolvendo com os produtores de laranja, junto a parceiros do setor cítrico. O objetivo do projeto ele é prover assistência técnica, né, de maneira gratuita a pequenos produtores de laranja, para que os produtores a gente ajude eles a identificarem práticas mais sustentáveis e ajudar eles a implementarem essas práticas. Então, se você é um pequeno produtor da região do Cinturão Citrícola, né, São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, e deseja receber mais informação do projeto, basta contactar a gente nos números de telefone ou nos e-mails que aparecem na descrição do vídeo. Tá? A gente tem um grupo de WhatsApp também, que a gente compartilha informações com os produtores. Se você quiser fazer parte, é só entrar em contato com a gente. O evento hoje, ele tem a duração mais ou menos de 1 hora e a ideia é a gente realizar um bate-papo em torno do uso da análise foliar, né? Desde o que é uma análise até o momento da tomada de decisão. Então, para isso, hoje a gente conta aqui com a experiência do professor Dirceu de Matos, do Centro de Citricultura Silvio Moreira e do Instituto Agronômico de Campinas, tá? O professor, eu passo a palavra para você poder se apresentar um pouquinho aí para o pessoal. Olá, boa noite, Vitor, boa noite a todos participantes dessa série de palestras que a gente tem. Gostaria de agradecer a presença de todos, o convite feito pelo Solidariedade, a pessoa do Guilherme Ortega, Vitor, colega Rafael, e destacar que é um projeto bastante interessante, resgatar esse acesso ao pequeno produtor e levar informações que são primordiais para o sucesso do negócio dele, né? Então, eu sou Dirceu, trabalho no Centro de Citricultura Silvio Moreira em Cordeirópolis, é o centro de pesquisa de citros da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, junto do Instituto Agronômico. Não vou contar quantos anos venho trabalhando com a área de nutrição dos citros e fertilidade do solo, mas são vários anos. Isso permite a gente poder fazer um bate-papo tranquilo aqui e falar um pouco mais sobre a análise química de folhas no pomar de citros e como que isso se encaixa para uma tomada de decisão e para uma prática bastante sustentável na produção de citros aqui nesse cinturão citrícola que o Vitor comentou. Também contamos aqui com a presença do meu colega de trabalho, Rafael. O Rafa, passo a palavra para você se apresentar aí para o pessoal. Muito obrigado, Vitor. Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer ao Dirceu aí pelo aceite do convite, o companheiro Vitor aí pela condução da live. Também sou engenheiro agrônomo, também trabalho no projeto Fruto Resiliente, como o Vitor disse, e o nosso foco é os pequenos e médios citricultores, né, no Cinturão Paulista. E eu vou estar aqui para a gente poder conduzir essa discussão aí, bater um papo e trocar um pouquinho de experiência aí com essa enciclopédia que a gente tem aqui ao vivo aqui. Vamos lá. Bom, dando início ao nosso evento, né, o professor disse que ele vai fazer uma apresentação, acho que com os principais pontos de discussão que a gente levantou aqui. Então, portanto, você que está assistindo nossa live, se você tiver alguma dúvida, por favor, compartilhe com a gente, tanto no chat do YouTube, como por mensagem também para os nossos agrônomos, muitas pessoas têm nosso telefone, e que no final da live a gente vai colocar essas perguntas em pauta e fazer alguns comentários. Se vocês tiverem comentários também, fiquem à vontade, tá? Porventura, alguma pergunta não tiver tempo de ser respondida, a gente assume o compromisso de estar entrando em contato com vocês depois e estar respondendo essa pergunta.
Outra coisa que eu ia pedir também por gentileza, tá? Você que está assistindo a gente vai soltar uma lista de presença no chat do evento e também no link na descrição do evento tem uma lista de presença. Se você puder preencher ela, a gente ficaria muito grato, tá? Professor Dirceu, acho que a palavra está com você aí agora. Bom, obrigado, Vitor, de novo. Eu estou cá tentando achar como que eu faço. A gente já testou isso, mas não estou achando meu arquivo aqui para fazer o compartilhamento na tela. Ele demora um pouco para aparecer aqui. A velocidade digital não é aquela que a gente gostaria, mas estou procurando ele nesse pedaço. Só um instante aqui. A gente fez esse teste, hein? É sempre assim. Pronto, já está aparecendo. Está aparecendo para vocês? Eu não vejo para mim aqui. Está aparecendo a tela do Zoom para você. Vê se você clicar lá embaixo no PowerPoint. Isso, abriu o PowerPoint. Agora é só múltiplo. Vamos lá. Estamos no trilho. Então, como o Vitor comentou, o Centro de Citricultura está dentro da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, né? E desde 1928, o Centro de Citricultura vem trabalhando junto com o citricultor em várias áreas, apoiando o desenvolvimento dessa cultura que ela é bastante apaixonante. Eu diria que são poucas outras que me conquistariam a estar trabalhando junto se não fosse a laranja, as tangerinas, os limões, né? Então, do tema que foi colocado, uma palavra bastante provocadora, desvendando a análise foliar, né? Da coleta à interpretação dos resultados da análise química que é realizada uma vez que leva esse material para o laboratório. Parece que é uma informação tão simples, acessível, e na conversa com o grupo, com os engenheiros agrônomos aí do Solidariedade, veio esse assunto de volta. E preparamos aqui um bate-papo com algumas perguntas, e para demonstrar, então, o que é essa análise química foliar, né? Numa delas, primeiro veio a ideia de que, vamos tentar trocar aqui a próxima, o que é a análise química de folhas, né? Então, precisamos entender primeiro ela como uma ferramenta de manejo dos pomares. Assim como se faz o trato cultural, assim como se faz o programa de defesa fitossanitária dos pomares, a análise química de folhas ela faz parte do programa de manejo de nutrientes na citricultura. E por que nutrientes, né? Nós temos três fatores de produção principais, né? O material genético, que ele está lá plantado, a gente tem água, que é importante para a produção, e nós temos nutrientes. Os demais fatores são fatores de defesa da planta. Elas não têm como promover aumento de crescimento, aumento de produção de frutas, mas material genético, água e nutrientes, sim, uma vez que a gente maneje adequadamente esses fatores, nós temos uma ferramenta na mão para aumento da produtividade e aumento da qualidade das frutas, que é o que vem sido solicitado bastante na citricultura. Então, como uma ferramenta, ela serve para a gente avaliar o estado nutricional da planta, quer dizer, quantificar quanto de nutriente aquela planta tem, ou de macro e micronutriente ela tem, que representa, assim, o estado nutricional dela. Uma vez que ela tem um estado nutricional adequado, é uma planta apta a produzir bastante. E o outro aspecto da análise química de folhas é a possibilidade que a gente tenha a caracterizar a exportação de nutrientes. E o que é isso? Propriamente é a quantidade de nutrientes que é removido do nosso pomar quando a gente faz a colheita das frutas. Então, existe uma relação direta, quanto maior a produtividade, maior a exportação desses nutrientes, consequentemente, quando a gente comentar o que eu faço depois com os resultados da análise química de folhas, vai ser o quanto mais de nutriente eu preciso repor que empate ou atenda adequadamente às exportações desses nutrientes, realizada pela colheita, né? E aí, o Vitor, vou adiantar um pouco ele fez uma pergunta que parece ser retórica no meio: por que eu faço uma análise foliar se eu já faço análise solo? Bom, isso é um aspecto bastante interessante, né?
já pensar que nós realizamos frequentemente análise de solo. Nós temos que avaliar o quanto de nutriente está disponível para a planta, naquele pomar, absorver lá do solo e transformar aquele nutriente em safra. E a análise foliar, ela é uma ferramenta, como nós comentamos, complementar à análise de solo. Elas andam juntas, né? Por quê? Primeiro, quando eu entendo essa relação, a análise de solo demonstra para mim o que é o teor disponível do nutriente no solo, quer dizer, aquilo que a raiz pode absorver. E ele está correlacionado diretamente com o teor do nutriente que está na folha, que a gente determina com a análise química de planta, a análise química foliar. E esse teor foliar, ele tem uma relação direta com a produção. Então, quando nós observamos nessa relação, que o teor foliar, ele explica desde aquilo que está disponível e a planta pode absorver e aquilo que a planta absorveu e transformou em produção. Então, isso é uma ferramenta bastante importante, né? Alguns aspectos que precisamos entender disso. Também, respondendo essa mesma pergunta, a análise de solo ela é adequada para determinar o pH, isso quer dizer quanto ácido, normalmente ácido ou básico, em algumas determinadas condições, o solo é. Quanto de matéria orgânica o solo apresenta. Qual que é a reserva de fósforo, de potássio, de cálcio, de magnésio, e nisso qual que é a saturação por bases, que é uma medida correlacionada ao pH que diz quanto de cátions bons, básicos, que é potássio, cálcio, magnésio, existe naquela capacidade de reserva do solo, que representa, então, a qualidade química dele. E a análise foliar, ela tem, principalmente, uma contribuição para determinar um fator que a análise de solo não consegue fazer, que é a determinação de nitrogênio. Se vocês forem para a análise química de solo, vão ver lá que nunca aparece nitrogênio. A gente tem até uma correlação meio indireta com a matéria orgânica do solo, mas nós não temos uma estimativa de quanto de nitrogênio está disponível no solo para a planta absorver. É um sistema complexo. Então, nós lançamos mão da análise química foliar e, com o resultado dela, a gente consegue estimar o quanto que essa planta absorveu de nitrogênio e que era disponível para ela no solo. Então, por isso que ela é complementar. Evidentemente, a análise química, além do, como está escrito aqui, destacadamente nitrogênio, ela vai determinar os teores de fósforo, de potássio, cálcio, magnésio, enxofre e micronutrientes nessa planta, né? Ou nesse pomar. Vitor, qualquer comentário, por favor, que agora eu não vejo vocês assim, só voltando aqui. Isso eu acho que na prática, assim, até acho que fica legal a gente salientar um pouquinho, né? A análise de solo, como você comentou, ela mostra a quantidade de nutrientes que a gente tem disponível para a planta, né? Mas nem sempre a planta ela está saudável ou está apta a absorver esses nutrientes. E muitas vezes a gente não enxerga isso a olho nu, né? E fazendo uma análise foliar, a gente consegue entender se existe algum problema que não seja só a fertilidade do solo que pode estar afetando a produtividade do nosso pomar. Ô, Vitor, bem lembrado. Isso é um exemplo muito típico. A gente está determinando essa disponibilidade de nutrientes do solo, contudo, não enxergando aquilo que a planta absorveu daquilo que estava disponível. E, por exemplo, o solo compactado pode impedir grandemente o crescimento de raízes. E aí, essas raízes podem não acessar aquela reserva de nutrientes disponível que a planta poderia absorver, né? Então, esse é um exemplo muito interessante para a gente discutir aqui, e por isso que elas se fazem como ferramentas complementares, né, para nossa tomada de decisão em termos de manejo do pomar. Não, perfeito, perfeito. Se você Então, até quiser ir continuando, vamos para o próximo, então. Respondendo essa pergunta, aí vem aquela que a gente fala como fazer análise química de folhas, né? Existem alguns aspectos que a gente precisa ter atenção, né? Primeiro, a necessidade de padronização. Quando a gente coleta uma folha no pomar, eu preciso saber que tipo de folha, qual que é a idade da folha,
também observar a representatividade daquelas folhas que são coletadas e vão formar uma amostra que eu levo para o laboratório. E essa representatividade está relacionada muito a uma amostragem bem conduzida. Existe um nível, nós vamos comentar um pouquinho mais para frente, de plantas que devem ser acessadas, que vão representar aquela população de plantas naquele talhão, e esse talhão ele tem que ser um talhão homogêneo, assim como a gente faz com análise de solo. A gente coleta uma amostra de folhas para análise química, num talhão de uma mesma variedade, de um mesmo porte-enxerto, com plantas de mesma idade, plantadas numa mesma condição de solo e manejadas também de uma forma bastante similar, né? Então, essa representatividade diz que eu estou acessando o estado nutricional da planta. Porque se eu coletar uma folha ou montar uma amostra para mandar para o laboratório, que que ela não nos traz padrão e não nos traz representação, o laboratório ele é apto a determinar a quantidade ou os teores de nutrientes naquela amostra. Só que o resultado dele não vai corresponder com a realidade lá do pomar, né? Evidentemente, no como fazer, a gente também precisa ter o cuidado, né? Acondicionar essa amostra até levar para o laboratório. E o laboratório vai realizar a análise química lá de acordo com procedimentos estabelecidos, controlados por qualidade, e a gente também vai comentar mais um pouquinho para frente. Só voltando a essa questão de acondicionamento, é muito importante a gente fazer a coleta dessas amostras no início da semana, para que eu possa juntar a quantidade de amostras a ser levada para o laboratório, para não chegar lá numa sexta-feira à tarde, quando o laboratório está fechando as portas e ele vai receber essa amostra e ela só vai ser processada dias depois, né, na semana que segue. Então é importante coletar a amostra, não deixar ela muito úmida, colocar em saquinhos de papel, aquele tipo pardo, e havendo necessidade, por 1, 2 dias, deixar na geladeira. E aí a gente tem uma amostra bem acondicionada que o laboratório pode processar e aí realizar análise química como a gente deve contar, né? Ô, Dirceu, só fala aí, Rafael. Vamos lá. Só uma dúvida. A respeito, qual que é o intervalo para poder fazer essa análise a respeito das pulverizações e das adubações? Opa, de novo, ainda bem que eu tenho vocês. Isso é outro aspecto bastante importante, né? Então, no pomar a gente faz normalmente pulverizações com defensivos, esses defensivos às vezes levam fertilizantes foliares, micronutrientes, ou também nós temos adubação de solo realizada frequentemente no período de primavera e verão. Então, nós temos que ter um cuidado assim, de ter aí pelo menos 30, 40 dias de uma última atividade para fazer a coleta dessa amostra, né? Porque se eu adubei hoje e segunda-feira tem uma umidade no solo e segunda-feira eu vou amostrar, essa folha ela pode já computar um teor bem mais alto e que não é aquele teor que representaria a condição do estado nutricional da planta. Ou a gente acabou de fazer uma pulverização foliar lá e eu vou coletar a amostra de folha. E tipicamente isso acontece, né? Que aquele resíduo da pulverização foliar fica aderido na superfície da folha. E se não há uma lavagem adequada dessa folha no laboratório, aquele resíduo ele é computado na análise química, tá? Então aí a gente começa a ter alguns desvios, alguns erros, que é da representatividade, que vai me informar qual que é a condição daquele talhão que a gente está querendo trabalhar com ele, né? Então, esses 30, 40 dias é um intervalo muito bom para a gente coletar a amostra depois dessas últimas adubações, né? Ô, Dirceu, aproveitando um pouquinho o gancho, acho que de quem já teve um pouquinho do outro lado também, de pegando algumas amostras, né? O que é importante, quais são as informações que o produtor ele tem que colocar numa amostra, né? O talhão ele vai colocar, a variedade, o ano, mas quais são as informações que ele não pode esquecer para estar enviando uma amostra para o pessoal fazer análise? Bom, Vitor, aí eu acho que até tinha uma chamada para frente, mas já vamos tratar aqui. Naquele saquinho de papel que vai levar ali uma quantidade que nós vamos definir daqui a pouco, de folhas para o laboratório, o
que é importante? É identificar qual que é a propriedade, qual que é o nome do responsável, qual que é a data de coleta. O laboratório, embora pareça para nós evidente que é folha de citros, mas qual que é o tipo de material? Folha de citros, né? Qual que é o talhão que eu estou amostrando? Esse é o talhão 1, o talhão 25, o talhão G43, cada propriedade vai ter a sua identidade para aquele talhão. Assim, o laboratório ele vai encaminhar na rotina dele a análise e, na hora de reportar o resultado, você vai receber o resultado da análise de folha referente, então, àquele talhão. E algumas informações, às vezes, que devem ser anotadas aí na própria propriedade, no caderno de práticas, alguma condição da coleta que é importante para depois, quando tiver o resultado na mão, poder resgatar aquela informação e a gente pensar, não deu 30 dias, deu 15 dias ou 10 dias da pulverização, mas eu tinha que fazer. E aí você vê alguns desvios de resultados e essas anotações ajudam bastante a gente para poder interpretar o resultado que vem do laboratório, tá? Perfeito. Ficou claro aí? Então, podemos passar para uma próxima pergunta ou uma próxima abordagem? Pode passar. Vamos lá. Então, quando a gente comentou que é importante a padronização da coleta, uma das coisas nesse gráfico aqui que a gente encontra representa a variação da concentração de nutrientes, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, ao longo do tempo. Isso quer dizer que folhas muito jovens, próximo ali da primavera, setembro, outubro, quando a gente tem São Pedro ajudando nas chuvas, né, elas têm para os nutrientes teores mais baixos e para outros já mais elevados. À medida que o tempo vai passando, esses nutrientes eles vão variando em termos de concentração e quando ela fica mais velha, lá julho, agosto, já com 1 ano de idade, alguns teores caem bastante ou aumentam. Né? Então, a idade da folha diz que a gente tem um período que é representado por esses quadrados aqui, entre janeiro e abril, isso dependendo de São Pedro, das brotações, né? Que é o período no qual a gente tem a melhor época de amostragem para análise química de folhas no pomar. Tá bom? Então, a gente comenta que a partir de fevereiro a meados de março, fim de março, que é essa época que a gente está agora, eu vou ter folhas que elas são recém-maduras, que elas não são tão jovens e não tão velhas, e que nesse período as variações da concentração de nutriente no tecido foliar, ela é menor. Então a gente tem uma boa estabilidade disso e uma boa representatividade daquela amostra. Então esse é um aspecto importante que nós vamos mostrar aqui qual seria essa folha, né? Então imagine que as recomendações nossas são coletar folhas de ramos frutíferos, esses ramos que têm um fruto terminal, um fruto, e não 2, por exemplo, tá? Porque esse fruto ele representa um dreno de nutriente que estava lá na folha. A gente não coleta necessariamente, vamos para o próximo slide, só lembrando, esse é o ramo com um fruto terminal, a gente não vai coletar ramos que estão em pencas de frutos, folhas em ramos de penca de frutos, ou folhas que estão deformadas, atacadas por pragas e aí afora, né? Então, esse é o esquema que a gente não deveria seguir. O esquema que a gente segue é esse, um fruto de 3 a 4 centímetros de diâmetro, vai indicar mais ou menos aquela idade da folha recém-madura. E essa folha a gente identifica, eu começo a contar a partir do fruto a folha mais 1, a folha mais 2, aí eu vou para a folha mais 3 e a folha mais 4. Aí eu vejo o nó e para trás eu sei que ali eu tenho as folhas mais velhas que não são desejáveis para ser coletadas. Né? Então, uma vez que eu identifiquei esse é o ramo de amostragem, qual que é o procedimento que a gente faz? Respondendo àquela pergunta, como realizar a amostragem? Né? Num talhão, evidentemente que os talhões eles têm tamanhos diferentes, 5 hectares, 10 hectares, nós vamos a 25 hectares em propriedades grandes,
mas nesse talhão eu busco amostrar cerca de 25 árvores. É um número razoável para a gente ter uma representatividade, né, daquela população. A gente chega a coletar 4 folhas por árvore, né? Então, eu vou pegar 2 ramos em cada árvore, vou andando em zigue-zague, aleatoriamente, pelo talhão, coletando essas folhas, que vão me dar uma amostra de cerca de 100 folhas. É material suficiente para o laboratório processar, secar, moer e colocar na rotina, né? E aqui a gente, perdão, tinha comentado, armazenar em sacos de papel limpos e, como o Vitor colocou, identificados, né? O laboratório precisa saber o que a gente está levando lá. Quando necessário, após a coleta, manter na geladeira como a gente comentou, por um período de 1, 2 dias, evitar exceder aí 3 dias e enviar o mais breve possível para o laboratório. E isso no começo da semana, né? Não vou levar na véspera do feriadão, eu não vou levar no fim de tarde. Então, encaminhar essa amostra aí nos períodos mais adequados para que o laboratório possa processar com tempo hábil e a gente não perder a qualidade do tecido que foi amostrado, né? Gente, alguma pergunta aí? Algum comentário? Vitor, Rafael? Ô, Dirceu, eu tenho uma pergunta meio prática aqui, na questão da coleta de amostras, né? Hoje em dia, o que a gente tem com a questão do greening é que muitas vezes pomares nossos que são padronizados até 6, mais ou menos, anos de idade, eles vão tendo replantas, né? Sim. E muitas vezes, dependendo do pomar, às vezes vai chegar numa idade mais avançada, a gente vai ter plantas em diversas idades. Quando eu for fazer a coleta dessas folhas, eu devo padronizar uma certa idade ou eu vou mesclar a quantidade de plantas que eu tenho de replanta e quantidade de plantas que eu tenho mais velha? Vitor, de novo, bacana aí a pergunta, que eu vou voltar também num aspecto que às vezes acaba fugindo. A amostragem de folha a gente faz com plantas que elas já são mais velhas, né? Não são plantas de um pomar recém-plantado, de 1, 2 anos. A gente começa a fazer a partir do 3º ou 4º ano. Por quê? Essas plantas jovens, como as replantas, elas brotam bastante, elas têm uma irregularidade de brotação, e nós não temos uma folha padrão para coletar, tá? Então, eu sempre começo a amostragem a partir ali do 3º, dependendo da variedade, ou 4º ano após plantio, que eu começo a fazer a amostragem de folhas, tá? Que aí vai me ajudar bastante na tomada de decisão da adubação. Que o pomar de 0 para 1 ano, 1 para 2, 2 para 3, a gente já tem uma prática de adubação que independe dessa informação que a análise química de folha traz. E aí, indo para a sua pergunta mais objetivamente, eu tenho replantas. Eu vou amostrar, na verdade, as plantas que são mais frequentes no pomar, né? Aquela qual que é a idade do pomar? Dificilmente eu não vou ter assim 10% de 1 ano, 10% de 2 anos, 10% de 3 anos, 10% de 4 anos e vamos até 10 anos, eu tenho uma mescla muito grande, né? Eu vou ter sempre uma predominância de uma idade, eu vou focar nela. Aí as replantas eu vou ter que ter realmente um olhômetro aí, um pouco de sensibilidade para adequar a adubação delas, para que elas possam crescer no meio daquele pomar já estabelecido, né? Então, bacana aí a colocação. Perfeito. Bom, e aí a gente coletou, então, entendemos o que é uma amostra de folha, como que ela funciona, ou qual que é o papel dela como uma ferramenta, como que a gente faz para fazer a coleta, observa a idade, observa a posição, o tipo de ramo, faz uma amostra composta aleatoriamente pelo talhão, aquele talhão que é identificado, e a gente manda para o laboratório. E aí vem a pergunta, qual laboratório? Então, no estado de São Paulo, a gente tem vários laboratórios que estão inseridos no que a gente chama de Programa Interlaboratorial de Controle de Qualidade. Assim como a gente tem para análise de solo, que é coordenado pelo IAC, a Exalc-USP ela coordena o programa de qualidade, de controle de qualidade dos laboratórios que fazem análise foliar. Então, esses laboratórios que estão espalhados aí, ou estão em universidades, estão em cooperativas, são laboratórios privados, eles participam desse programa e eles são certificados de ter qualidade para reproduzir os métodos necessários para análise química, né? E eles ganham esse tipo de selo e nós vamos ver o resultado da análise de folhas,
ela deve vir sempre acompanhada com selo. Então, eu vou buscar esses laboratórios que estão habilitados para fazer a análise, tá? O Vitor vai perguntar quanto que custa ela ou não? Quanto que custa uma visita? Você sabe que é sempre a pergunta, né? Quanto que é mais ou menos o valor? Dá para se falar? Varia um pouquinho entre um laboratório e outro, mas quando a gente fala numa análise de macro mais micronutriente, é um valor de 45 a 60 reais por amostra, né? Isso não é muito quando a gente pensa num talhão e qual que é a economia de adubo, por exemplo, que nós vamos alcançar fazendo uma boa interpretação do resultado e tomando uma decisão do resultado da análise química de plantas e tomando a decisão de quanto de adubo eu preciso investir naquele talhão para que ele seja produtivo ao máximo, né? Então, esse é o valor, dependendo do laboratório, 45 a 60 reais. Alguns eles prometem a entrega rápida, outros demoram um pouquinho. A questão, às vezes, é buscar qual laboratório está mais próximo da minha propriedade, que eu tenho mais acessibilidade. E aí, tentar focar nesse laboratório e, frequentemente, né, ano após ano, trabalhar com o mesmo laboratório, né? Porque a gente sempre observa uma evolução dos resultados ao longo de anos. Nós estamos falando de uma cultura perene, então eu preciso saber, nós vamos conversar um pouquinho mais para frente também, mas preciso saber qual que é o estado nutricional da planta do ano retrasado, o ano passado e esse ano, comparado com a prática de manejo da adubação, da calagem que a gente fez no solo. Então, a gente consegue mapear aí a evolução do estado nutricional do talhão que a gente está fazendo a amostragem de folhas para análise química. Então, o laboratório é esse, é buscar um próximo de você que está inserido no programa de controle de qualidade. Ele pode ser dentro de uma universidade, de uma cooperativa, um laboratório privado, um instituto de pesquisa. São vários laboratórios espalhados aí por São Paulo, ok? Não, legal, obrigado. Bom, aí vem o que eu devo esperar, né? Quais informações a análise química de folhas vai trazer para a gente? Primeiro é aquilo lá, a concentração de nutrientes no tecido vegetal, né, que vai representar o estado nutricional da planta. Então, nós podemos, não é de rotina, mas nós podemos determinar os macronutrientes que aparecem em maiores concentrações na planta, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e os micronutrientes, frequentemente, boro, cobre, ferro, manganês e zinco. Tá? Cloro, níquel e molibdênio são micronutrientes, a planta precisa deles, mas ela precisa de quantidades bastante pequenas, que no nosso pomar não existe uma estratégia de adubação para esses micronutrientes. Ou eles vêm como um contaminante do próprio adubo, o solo está corrigido de forma suficiente que o complexo de troca libera molibdênio suficiente para aquela planta. Então, a gente não faz, normalmente o laboratório não entrega esse resultado, né? Na pesquisa, muitas vezes a gente usa isso, né? Mas nós vamos ver aqui macronutrientes, como eu comentei, o NPK, cálcio, magnésio e enxofre, e micronutrientes boro, cobre, ferro, manganês e zinco. Então, essa é a informação que eu vou esperar no resultado da análise química de folhas do pomar que eu mostrei. Tá? Ô, Dirceu, quando a gente vai fazer essa análise química, né, muitas vezes a gente não tem na cabeça todos esses nutrientes já. Existem algumas opções de tipos de análise que a gente pode fazer foliar, ou não? Se eu pedir uma análise foliar, o laboratório vai me mandar os macro e micronutrientes já completos. Eu nem preciso me preocupar em assinalar o que eu quero na amostra. Aí a gente precisa realmente conversar com o laboratório, mas normalmente a opção de você fazer análise de macronutriente, tá? E macronutriente mais micronutriente. Então, isso varia um pouco o valor da amostra, claro, mas depende muito da política de um e outro laboratório e da capacidade, né? Porque o procedimento químico que a gente tem, basicamente, se eu tirar nitrogênio, que tem um procedimento que é único para ele, os demais podem ser determinados num único aparelho. Tá? Agora, tem alguns laboratórios que eles não têm equipamentos tão avançados ou tão de alto custo. Ele tem alguns outros equipamentos de menor porte,
E aí ele acaba segmentando um pouco o custo dessa amostragem, né? Então você pode fazer algumas combinações, mas o importante é falar com o laboratório. E via de regra você pode fazer macro e micronutriente. Agora, evidentemente, a ideia é que você tenha a informação completa, tá? De ambos. Dirceu, só fazer um Rafa. lembrete aqui para o pessoal que está entrando agora, né? A gente tem um link ali na descrição do vídeo, que é um questionário do Google Forms. O pessoal se preencher lá, que é uma forma de uma inscrição, mas também para o pessoal receber notícias e informações sobre o projeto. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos cadastrar, que esse é um projeto de bastante interesse para todos aí. Se quiser usar o chat também para fazer perguntas e dizer de qual cidade de qual região, fique à vontade, viu, pessoal? Outro aspecto importante para o pessoal do Solidariedade, saber qual que é a penetração dessas palestras, dessas apresentações que a gente está fazendo, qual que é a participação, né? Vamos pensar lá, tem gente lá em Monte Azul, tem gente em Aguaí, tem gente em Pirassununga, Limeira, vamos espalhar aí essa informação, esse esforço que eles estão investindo aí para o bem da citricultura nossa, né? Aí. Bom, respondendo então essa pergunta, o que a gente espera? E a gente espera essas concentrações de nutrientes expressas, por exemplo, num resultado aqui de análise química chamado boletim de análise para tecido vegetal, que foram folhas, né? Esse é um exemplo real de um trabalho de pesquisa que a gente tem feito aqui no Centro de Citricultura, mas está lá. Então, eu tenho aqui uma descrição do interessado, olha, folhas de citros, tecido vegetal, e eu vou ter aí números, eu simplifiquei um pouco aqui a tabela, antes ela tem lá o número do laboratório, e esse número do laboratório está identificado, associado com a minha descrição da minha amostra, tá? Então, o laboratório sempre vai por rotina, dá um número, e esse número depois é identificado lá. Por isso, como o Victor comentou, que é importante eu colocar de anotação essa amostra para a gente não se perder. Então, ali, e cada laboratório tem um tipo de planilha para demonstrar, mas olha só, aqui nós temos o resultado com NPK, cálcio, magnésio e enxofre, e olha lá que eu comentei com vocês, boro, cobre, ferro, manganês e zinco. Tá? Os macronutrientes são representados em grama por quilo, isso quer dizer uma concentração que chega a ser, às vezes, 1000 vezes maior do que a concentração dos micronutrientes, por isso que a gente chama de macro e micronutrientes, mas todos eles são importantes e a planta precisa ter quantidades suficientes de cada um deles. Não adianta ela estar muito bem com NPK, mas está faltando boro, cobre, ferro, manganês e zinco, né? Então, nós precisamos começar a interpretar isso daí. Então, os resultados aparecem assim, em grama por quilo, olha lá, nitrogênio na amostra 17,38, um teor de 20,5, 1,7, e a concentração desses nutrientes varia, né? Então, aquela de nitrogênio é muito diferente para fósforo, que é diferente para potássio, que é diferente para cálcio, que é diferente para magnésio, e aí afora. E olha só, como eu falo que a gente tem um trabalho de pesquisa, eu peguei aqui algo que trouxesse a ampla variação de resultados, né? Vamos olhar nitrogênio, na amostra 17,38. Eu tenho 20 gramas de N por quilo de massa seca de folhas. E na 17,39 eu tenho 31, basicamente, ou 33. Isso é uma diferença muito grande, que eu preciso interpretar. Então, nós vamos ver alguns aspectos para interpretar. Olha só as diferenças para magnésio, 0,8 com 2,7, ou 1,51. Olha as diferenças que a gente tem, por exemplo, para manganês. Eu tenho desde 17 miligramas por quilo de manganês até 335. Opa, alguma coisa diz que o estado nutricional dessas plantas representadas por essas diferentes amostras é muito diferente. E aí que vem a ideia de interpretar esses resultados para tomada de decisão, tá? Alguma coisa sobre o boletim de análise ou podemos partir para o próximo? Vamos em frente? O boletim, pessoal, usa para solo, boletim sem, né? Na parte de foliar, como é que faz essa análise aí? Então, aí que vem aqui, essa pergunta, como que interpreta uma análise foliar, né? Ela é feita da seguinte forma, eu identifico os meus resultados de laboratório, tá? E comparo
com os resultados padrões, que é o que a gente chama do Boletim 100, que está mais recentemente atualizado numa apostila do curso avançado de nutrição de citros que a gente realizou no Instituto Agronômico. Mas aí, essa tabela ela nos ajuda a identificar o quê? Aquilo que é baixo, aquilo que é adequado e aquilo que está alto. E o que isso significa? Que nós temos que ter uma tomada de decisão de manejo para que os teores foliares de macro e micronutrientes estejam na faixa do adequado. Por quê? Quando eles estão muito altos, por exemplo, para nitrogênio, eu tenho plantas muito vigorosas que podem não produzir tão bem quando elas estão no teor adequado. Ou quando os teores são muito baixos, eu preciso interpretar isso aqui e saber que eu vou ter que usar mais adubo, ou melhor dizendo, suprir melhor a planta com nitrogênio, para que ela chegue na condição de estado nutricional adequado para maior produção. Então, lembre que eu comentei com vocês, eu tenho um resultado lá de 20 gramas de N por quilo de massa seca de folhas. Olha, é muito baixo. Então, aquilo seria uma planta ou um talhão que deveria estar recebendo mais adubo nitrogenado. Aí eu tinha o outro com 33. Opa, é um talhão que eu posso tomar a decisão e falar, eu posso economizar um pouco mais de adubo. Olha lá, se eu economizar na aplicação 200 quilos de adubo por hectare, e eu tenho um talhão de 1 hectare, um talhão de 5 hectares, eu estaria economizando 1 tonelada de adubo. Tá? Se a gente for colocar aí num preço médio de adubo de R$2.000 por tonelada, os R$60 ou 45, 50, R$60 que a gente investiu na análise de folha, já me pagou a minha tomada de decisão que eu economizei aí 1 tonelada de adubo, por exemplo. Tá? Bom, e aí isso vale para todos os outros nutrientes, né? Lembra que nós comentamos magnésio? Eu tinha teores muito baixos lá, mas muito baixos, são plantas de nosso, né? E que, para chegar a uma condição de bom estado nutricional, a gente teria que suprir mais. Ou a gente tinha plantas lá com mais de 300 miligramas de manganês por quilo de folha, que é muito alto. Isso pode dizer que a gente está com excesso ou uma toxicidade de manganês, né? Então, é dessa forma que a gente vai interpretando os resultados que o laboratório traz. Então, por isso que é importante. Essa tabela é construída com base numa amostra padrão e que representa aquela população que a gente está discutindo, né? Se eu fugir daquela amostragem que a gente discutiu, esses resultados aqui, ou melhor dizendo, a interpretação desses resultados, fica comprometida. Tá? Se a folha for muito jovem, se ela for muito velha, se ela foi coletada de ramo com 2 frutos ou com uma penca de frutos, se ela era uma folha deformada, atacada por praga, com manchas de doença. Então, eu preciso coletar uma folha que represente, ela tenha uma forma bastante adequada aí para eu levar para o laboratório e determinar quanto de nutriente ela tem. Então, é basicamente isso. Então, de posse dessa tabela, e evidentemente, como eu comentei com vocês, é interessante numa cultura perene a gente ir coletando essas amostras e olhar numa sequência de anos. Então, vamos pensar no ano retrasado, o ano passado e esse ano. Como que foi a evolução do teor de nitrogênio nas plantas daquele talhão? Ou ele começou baixo, eu estava lá, estava em torno de 25, eu aumentei a adubação, foi para 26 e hoje está em 28, 30. Olha só que bacana. Você conseguiu adequar o seu manejo para trazer aquele talhão para uma condição de estado nutricional adequado, do qual que a planta vai ser bastante produtiva. Ah, mas esse ano eu estou já com 32 e o adubo está barato, eu vou colocar mais 1,5 toneladas de adubo por hectare. É bem possível que no seguinte você vai estar na condição de muito alto e você vai estar gastando mais dinheiro quando não precisa ter tanto ou valores bastante elevados aqui de nitrogênio na folha, quando o adequado seria mais baixo. Então, é uma questão de tomada de decisão e economia, né? Então, é esse detalhe. Bom, Perfeito. se a gente conseguiu chegar aqui e entender um pouco dessa desmistificando, né, desvendando a análise de folhas, vem a pergunta, mas e daí? Né?
A gente já respondeu em vários momentos essa questão, conforme a gente vinha falando, a questão do IDAI, que, de posse desses resultados, a gente faz isso. Eu pego todas as informações que estão disponíveis na análise de folha, na análise de solo, no histórico de produtividade, no histórico de práticas, eu pego meu caderno de campo, eu correlaciono pulverizações, eu posso ver tamanho de fruto, eu vou juntando nisso daqui e boto tudo numa caixa só, para a gente interpretar e tomar uma melhor decisão. Então, a análise química de folhas, ela é um dessas figurinhas aqui dentro, que deve ser somada a tantas outras, que vai nos dar aí o somatório de informações que vão nos permitir tomar a melhor decisão, para o melhor manejo, para o aumento da produtividade e para a qualidade do pomar, né? Então, isso responde o IDAI. De uma maneira meio direta, assim, meio grosseira até, a gente faz uma análise de solo, faz a nossa adubação, né, no meio do crescimento vegetal ali, entre fevereiro e março, a gente vai fazer a coleta de folha. E aí, essa análise que sair da coleta que a gente fizer, né, da nossa análise foliar, vai servir para a gente avaliar aquilo que a gente fez, então as quantidades de adubo que a gente jogou, e a gente vai fazer um ajuste fino para o próximo ano, ou na verdade um ajuste fino com a próxima análise de solo do ano seguinte. Os resultados, vamos dizer assim, com qual análise ela se relaciona mais, a análise foliar? Com a análise de solo do ano anterior, ou ela vai complementar do ano seguinte? A gente tem isso, ela é independente? Ela está no meio do caminho, vamos falar, 2/3 do caminho do ano anterior, né? Porque ela vai refletir a adubação que foi feita lá no período de primavera, verão, que começou, como disse, São Pedro ajudou, a gente começou a adubar em setembro, outubro, depois nós fizemos um parcelamento lá em dezembro, janeiro, e antes do terceiro parcelamento eu coletei a amostra de folha. E ali ela reflete o que foi feito para trás e permite, às vezes, se adequar à próxima adubação, que seria o terceiro parcelamento da safra. Tá? E em função aí de quanto de safra eu tenho pendente, porque quando eu comecei a fazer a adubação no ano passado, no ano anterior, eu tinha uma expectativa de safra, né? Mas pode ser que venha uma nova florada, que o pegamento seja maior do que era o esperado e, de repente, você fica com uma carga maior de fruta. Tá? Então, quando eu faço a amostragem de folhas, eu tenho possibilidade de ver, junto do estado nutricional da planta, junto daquela produção que vai ser colhida ainda, e adequar e falar, bom, vou tomar uma decisão, preciso pôr mais adubo. Ou entender que, de repente, não houve uma evolução muito boa ainda, ela continua com níveis baixos de nitrogênio, de potássio, eu vou aumentar a adubação de terceiro parcelamento, né? E análise de solo, aí sim que eu vou coletar depois desse terceiro parcelamento, que ela vai me ajudar a planejar a adubação da próxima safra, que eu vou colocar esse adubo no chão lá de novo, São Pedro permitindo, em setembro, outubro, ou quem tem fertirrigação, às vezes em junho, julho, dependendo da região que a gente está, né? Então, a análise de solo, resumindo, Vitor, análise de solo, que eu vou coletar ela de maio a junho, ela vai me ajudar já a planejar a adubação da próxima safra, tá? Que começa na primavera, vamos falar de 2021, ali em setembro, outubro. Aí essa safra que eu já estou adubando, eu vou mostrar a folha lá em fevereiro, março de 2022. E eu vou ajustar a última adubação da safra 2021-2022, que seria o terceiro parcelamento, com base nesse resultado da análise de folha. E vou usar ela junto da análise de folha da análise de solo para planejar aí o próximo ano. Tá? Então ela está, vamos falar, 2/3 no caminho. Eu uso ela tanto na safra anterior como para a próxima. E análise de solo sempre eu vejo para a próxima safra. Tá? Não, e achei muito legal o que você comentou aí, de realmente ela ainda serve como uma possibilidade de um ajuste fino, no caso de você ainda ter uma terceira aplicação em seguida, né? Acho que isso é muito importante, principalmente, acho que hoje em dia, para os produtores que necessitam de altas produtividades, né? Com certeza.
Então, esse ajuste fino é o que nos dá uma economia de aplicação de recursos, né? Então, se eu consigo diminuir a quantidade de adubo ou aumentar, investir em mais adubo e lograr mais safra, melhor a situação possível, né? Então, a ferramenta nos auxiliou aí ao planejamento da propriedade. E não é um bicho de 7 cabeças. Evidente que são várias informações, mas à medida que eu começo a trabalhar, eu tenho a sensibilidade da evolução desses números, né? E o interessante, um aspecto que a gente acabou não falando, é importante você pegar aquele resultado do laboratório e ir lá no campo observar realmente se aquele resultado com o visual que a gente vê, ele é de acordo. Já teve oportunidade de estar em propriedade que assim, falei, não, esse resultado é impossível. Olhando a cor verde desse talhão, não é possível ter menos de 20 gramas de N por quilo de folha no resultado da análise de folha, tá? Que o laboratório emitiu. Duas situações. Ou eu coletei uma amostra errada, ou o laboratório errou. São possíveis. Coletar a amostra errada é um negócio simples de acontecer. Lembre bem que assim, a gente está muito na propriedade, a gente está muito habituado a treinar ou receber treinamento para fazer inspeção de praga, né? Então, muitos sabem reconhecer o tipo de acro, sabem reconhecer onde bater a lupa, se é na parte interna, na parte externa, se é do lado sombreado do fruto, do lado ensolarado do fruto. Ele vai na planilha, ele vê os níveis de controle e toma decisão de quanto de defensivo ele precisa investir naquele talhão para proteger ele, né? E isso foi muito propagado, porque praga causa realmente prejuízos imediatos, né? E a nutrição, às vezes, não causa um prejuízo imediato. E isso fica meio despercebido. E a gente acaba não treinando ou não recebendo treinamento para fazer a amostragem adequada. E isso que a amostragem de folha é simples, né? É simples no sentido de não tão laboriosa. Agora, você imagina fazer amostragem de solo, que você tem que pegar um trado, andar com um balde, o talhão e fazendo buraco no chão, 0 a 20, 20 a 40 centímetros de profundidade. Às vezes você tem um funcionário que chega lá no ponto, ele coletou a amostra, todos os pontos que precisava coletar, mas ele não misturou, não homogeneizou a amostra. E pega só uma porção da terra coletada no balde e manda para o laboratório. Pronto, está um erro. Ou ele fala para você, eu fiz uns 25 pontos e fiz 5. Acontece, né? Então, por isso que a gente precisa depois, com o resultado, dar uma checada no campo, se a leitura que o laboratório nos deu confere com a nossa expectativa lá no campo, tá? Ô Dirceu, lembrando também que as plantas, elas mostram, né, através da análise foliar visual, qual nutriente está em falta, né? As plantas mostram, né, visualmente, porque às vezes pode ser que você tenha uma análise está dando lá uma deficiência de zinco, que está com deficiência na folha, mas você chega no pomar e não vê a deficiência. Então, Rafa, mas esse daí é um negócio importante, né? Que quando a gente vê o sintoma visual, é que o sintoma a deficiência já é severa. E a gente entendi. não deve esperar o diagnóstico visual, ele ajuda, mas a gente não deve trabalhar em cima dele, porque aí a minha estratégia vai ser sempre corretiva e não preventiva com relação a micronutriente. Isso é sempre comum a gente ver. Então, à medida que eu vou acompanhando, como eu falei, o ano retrasado, passado, esse ano, a evolução desses resultados, eu tenho um pouco mais de segurança. Está baixando, porque eu não fiz aplicação foliar. Não, está subindo, porque eu fiz aplicação foliar, né? E é uma situação que a gente não quer ter o sintoma visual, porque a deficiência, quando ocorre, que a gente pode caracterizar assim, já é uma deficiência mais severa. E nós vamos ter que ter um investimento muito maior, e esse pomar já deve estar deixando de entregar produtividade já há algum tempo, né? Legal, obrigado. Bom, fechando esse aspecto que a gente ilustrou das caixinhas como que junta informações, nós podemos ser um pouco mais pragmático aqui. Então, onde que a análise de folha entra? Ela entra no que a gente chama de monitoramento da fertilidade do solo. Por que da fertilidade do solo se eu estou analisando folha? Lembra que teor disponível no solo correlaciona com teor na folha, e teor da folha corresponde com produtividade. Então, eu tenho uma rede de correlação aí que eu preciso entender. Então, ela entra nesse primeiro aspecto. Aí, eu vou tomar decisão.
Os teores são baixos, os teores são adequados, os teores são altos, né? Essa decisão me diz que eu tenho uma definição de tipo de adubo, a época que eu tenho que aplicar, o modo de aplicação. E, por último, para mim poder trabalhar bem na propriedade, eu vou ter que olhar tudo para trás, de uma forma crítica, e falar, eu monitorei de forma adequada, eu tomei a decisão certa, eu defini adequadamente em cima dessa decisão as práticas que deveriam ser realizadas para entregar aquele adubo no solo. Então, esse é o contexto que a gente fala de manejo, né? E, de novo, olha lá, o monitoramento da fertilidade do solo passa por avaliar os resultados da análise de solo e de folhas e do diagnóstico de campo, como você falou, Rafa. Tá? Então, a análise de folha, justificando por que eu tenho que fazer ela, porque ela está numa das primeiras etapas do bom manejo do pomar. A tomada de decisão é quanto de adubo que eu tenho que aplicar. Ó, são 200 quilos de nitrogênio, são 120 quilos de K2O, né? Ou 2 toneladas de calcário. Aí eu sei, a minha tomada de decisão é essa, ó, é o quanto. Aí a definição de fontes, época, modo, é basicamente o como, né? O como e o quando. Eu vou usar adubo sólido, eu vou usar a fertirrigação, eu preciso saber se a precisão de aplicação também é boa, porque às vezes o planejamento é muito bom, mas a precisão da operação, ela não é. E isso eu só vou descobrir quando eu avaliar a qualidade do trabalho, eu ver o histórico, a evolução de produtividade e qualidade dos frutos, né? Lembra que a gente falou várias vezes, pega o ano retrasado, o anterior, o retrasado, o passado e esse ano, e vamos ver como que o meu pomar está evoluindo. Então, a ideia toda é essa. Tá? Se vocês tiverem mais algum comentário, senão a gente encerra por aqui essa história desvendando a análise de folhas para citricultura. E aí, eu agradeço a atenção de todo mundo e ficamos aqui à disposição com o Rafa, com o Vitor, fazendo uma ponte com vocês que estão aí do outro lado. Qualquer pergunta que a gente... Bom, muito obrigado, Dirceu, pela excelente apresentação. Eu tenho aqui uma pergunta aqui, só um minutinho. Do Anderson Oliveira. Ele quer saber quanto à lima ácida Tahiti. Sim. Se ela segue os mesmos parâmetros de coleta da laranja, época, e Anderson, sendo que em março e abril ele vai estar trabalhando com indução floral. Anderson, valeu pela pergunta. São dois aspectos de um que eu acabei não comentando, né? O primeiro, e eu vou entrar nele antes de ir direto na sua pergunta. A lima ácida Tahiti está junto do grupo de limões do tipo siciliano também, e aquela tabela de interpretação, eu não comentei, tinha uma nota de rodapé. Os teores de nitrogênio para lima ácida Tahiti e limão do tipo siciliano, eles são diferentes das laranjas e tangerinas, né? Então, aquilo que parece ser baixo para laranja é adequado para lima ácida e limão, tá bom? Um outro aspecto vai ser aquela condição de você ter fruto realmente nessa época de amostragem, porque a colheita é muito frequente, né? Então, você vai ter que mapear isso quando é que você tem, pelo menos, a folha recém-madura, que, se a gente fugir um pouquinho daquela condição, se é um pomar que você nunca vai ter fruto, que, de acordo com o que a gente demonstrou, você pelo menos identifique uma folha recém-madura, que ela brotou lá em setembro, outubro, e quando foi fevereiro, março, ela está com uma idade razoável para a gente coletar ela. E aí você vai ter que ter um controle bastante local na sua propriedade, de como que evolui esses teores, né? Então, se adequar um pouco a isso. Mas essa é uma das dificuldades que a gente tem realmente com a lima ácida Tahiti, que é a frequente produção de frutos, ou às vezes o manejo para que a gente fuja de safra e entre na entre-safra para obter maiores preços da fruta, né? Obrigado, Dirceu. Vitor, não sei se você tem mais alguma pergunta. A gente já está caminhando aí para o final da live. Não, eu acho que no geral o Dirceu acho que conseguiu responder as maiores dúvidas que a gente muitas vezes escuta no campo, né? Acho que a análise foliar é algo que ainda muitos produtores não colocaram na rotina de fazer, né?
mas a gente percebe o quanto ela é importante, principalmente quando a gente quer obter grandes produtividades, né? A gente que vai para o campo, a gente percebe que muitas vezes o produtor ele tem uma certa insegurança em estar aumentando o gasto dele e investindo mais no pomar quando ele realmente está mais apertado, e muitas vezes o que a gente vê é que você ter grandes produtividades e investir no pomar de maneira correta, assertiva, né, que essa é a grande parte, você diminui seu preço por caixa. Então você acaba diminuindo o seu custo, e muitas vezes você mesmo gastando mais, você tem um custo menor por caixa, que acho que é o grande ponto que a gente tem que pegar. Mas agradeço muito ao Dirceu, Rafael. Acho que ele ficou no mudo. O Vitor caiu. Não, tá voltando. Eu travei? Não, eu travei aqui na hora que eu estava. Desculpa, então. Mas a questão, né, que eu estava comentando sobre investir mesmo, acho que podem fechar a internet também. Eu vou complementar o que o Vitor estava falando, que é aquele exemplo, é o quanto eu consigo economizar ou otimizar de recursos, né? Se eu fizer um ajuste da adubação, que eu tenho uma economia, ou eu faço um investimento que vai me dar mais fruto, ela se paga, né? E quando eu estou fazendo só análise de solo, eu não estou contemplando alguns aspectos importantes que estão lá no começo das tomadas de decisões, ou das estratégias de manejo, né? Que é análise de folhas, ou amostragem, análise química, amostragem para análise química de folhas. Então, esse é um aspecto, mesmo para propriedade pequena, é possível fazer, não é um investimento muito alto, o retorno é muito bom, né? Então, a gente tem visto com certa frequência esse tipo de colocação do produtor, ele está tentando aumentar a produtividade, mas tem um fator lá que ele não consegue manejar, porque você não tem a informação para tomar a decisão, tá? Eu tenho certeza que acho que todos os produtores que estão assistindo aqui, a partir de hoje, vão dar uma atenção maior à análise de folha, né? Que, pelo que eu conversei com muitos produtores, não fazem, e acho que a gente tem que também incentivar esses produtores a fazerem, né? E ajudar eles também a interpretar essas análises. Bom, a gente já está caminhando aí para o final, queria deixar a palavra aí para o Vitor, para o Dirceu, para dar as últimas palavras, e eu já vou fazer o encerramento, se vocês tiverem mais alguma coisa para colocar. Não, só isso, um agradecimento ao Dirceu, de novo, aí, de estar apoiando a gente, sendo parceiro, trazendo esse conteúdo que é tão importante para a gente, para os produtores, e obrigado para quem participou também. Tá aí, Vitor, Rafa, brigadão aí pela oportunidade, a todos que despenderam um pouco de tempo para nos ouvir, e deixo aqui a disponibilidade, que é um projeto que eu vejo com bastante apreço e deve lograr bastante resultado aí com vocês. Então, ficamos à disposição e em qualquer outro momento voltamos a conversar. Grande abraço para todos, boa noite de novo e fique em paz. Muito obrigado, Dirceu. Obrigado, Vitor. Lembrando aí novamente sobre a lista de presença que a gente tem ali no link, não só uma lista de presença, mas também para a gente ter o contato dos produtores, né, para a gente depois poder convidá-los e conversar com eles. Para você que nos assistiu e ainda não sabe sobre o projeto, gostaria de reforçar aqui também o convite para conhecer o projeto Fruta Resiliente. Entre em contato com a gente, na descrição depois do vídeo vai ter os nossos contatos, ou através do link que tem na descrição do vídeo, pode ligar, mandar mensagem, qualquer horário que a gente responde. Esse vídeo ele vai ficar disponível também no YouTube, na nossa página, junto também com outros vídeos que a gente já fez, outras lives, já realizamos. E se você quiser rever ou compartilhar essa live ou outras também, fica à vontade, que para a gente vai ser um enorme prazer. Fique de olho também na divulgação dos próximos eventos. A gente vai estar sempre divulgando aí por vários meios. E, professor Dirceu, mais uma vez, muito obrigado pela aula de citricultura que tivemos hoje. É sempre um prazer, uma satisfação muito grande poder estar participando de uma discussão tão rica assim, de alto nível. Fica aqui meu agradecimento em nome dos parceiros do projeto, do Fruto Resiliente e de toda a equipe da Solidariedade. Não poderia deixar também de citar aqui o agradecimento à equipe da comunicação da Solidariedade, né, ao Luiz Fernando, Mariana Leite e a Rosária Abramo, por todo o suporte e a dedicação. Meu muito obrigado a todos, a participação.
Para você que assistiu para a gente aí até agora, boa noite e a gente se vê na próxima live.